Motolama na área. Muitas vezes vejo pilotos experientes, dentro e fora de estrada, dizendo que às vezes eu estou aqui ensinando o padre a rezar missa. Padre estuda 10 anos para ser padre. E alguns pilotos compram a moto e às vezes escutam os mais experientes falando. Não que eu seja mais experiente, apesar de ter 45 anos de fora de estrada. E quando comecei, ninguém tinha noção de nada. Era um tal de ouvir dizer que assim é melhor, ouvir dizer que assado é melhor. Mas de modo geral, não custa relembrar os detalhes e técnicas. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem a minha Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Quando ando de moto em grupo, eu vejo muitos pilotos experientes fazendo erros elementares. E como meu grupo só tem velhinhos, teoricamente todos macacos velhos, alguns mais velhos do que macacos, mas o que quero dizer é que a maioria tem muita experiência. Os erros que cometem não quer dizer que não saibam fazer. Apenas na hora que eles fazem os erros, eles estão prestando atenção em outra coisa, pensando na bronca que vão levar da mulher quando chegar em casa, enfim, não estão com a mente focada naquilo. Por quê? Porque não está no automático. Se você conseguir passar essas técnicas para o automático, coisas do tipo, entrou na lama, fica em pé, vai segurar o guidão, segura com a mão, com 2 dedos na embreagem, no freio, essas coisas. Mas resumindo, essas coisas têm que estar no inconsciente. E o que nós estamos fazendo aqui é cutucar isso daí para voltar para a memória RAM. São coisas elementares que, apesar de sabermos, esquecemos na hora de fazer. Então o que eu vou fazer aqui é apontar 11 erros que motociclistas experientes fazem. Isso é mais ou menos como fazer a equação de segundo grau. A gente fez isso exaustivamente na escola, mas hoje em dia, acredito que se perguntarem você não sabe, e se for tentar fazer, vai levar bronca da professora. Falando em detalhes, esse fim de semana que passou foi o Enduro da Independência. E como eu estou de Enduro da Independência, tem um monte de história para contar. Uma delas interessante foi o apoio vinha pela estrada quando a polícia rodoviária parou ele. Boa tarde. Boa tarde, seu guarda. Pois não? Eu te parei pra avisar que você tá com as lanternas queimadas. Que merda! Não, mas tranquilo, eu não vou nem te multar, só vou avisar que a lanterna tá queimada. Não, é que pro senhor ver a lanterna queimada, minha carreta com as motos deve ter caído lá atrás. Oh, merda! Pois é, histórias do Enduro. Mas vamos ao que interessa. Erro 1. Não esvazie o pneu. Uma coisa tem que ficar bem entendida. As motos de aventura são projetadas com esse fim. E apesar de serem projetadas para esse fim, elas são muito pesadas. Pneu vazio na estradinha está pedindo, pelo amor de Deus, para pegar uma pedra e furar ou amassar o aro. É isso que dá esvaziar o pneu demasiadamente. Você não tem noção de quanto você está esvaziando. A não ser que você tenha um calibrador e uma bomba de encher, não faça isso. Não que a pressão não faça diferença, claro que faz. Quando você entrar no areião ou na lama, esvaziar o pneu é uma ótima coisa, te ajuda a tirar da roubada. O problema é quanto esvaziar. Raramente eu vejo alguém levando manômetrozinho para medir quanto que está esvaziando. Mas tudo bem, você resolveu que tem que esvaziar 5 libras. E depois, como é que você vai encher? A não ser que você leve uma traquitana dessas para encher o pneu, esquece, você vai ficar meia hora tentando encher o pneu com uma bombinha de mão e não vai resolver. É mais fácil você correr o risco de atolar ou pedir para alguém te ajudar, por isso não andar sozinho, e sair logo da roubada e continuar o passeio. Mas para encerrar esse assunto de esvaziar pneu, em estrada de terra, não esvazie. A moto foi feita para andar do jeito que está, e ela é muito pesada. Um pneu muito vazio vai criar problema em estrada. Pedras, buracos e outras coisas que podem beliscar a câmera, amassar aro e etc, como já disse ali na frente. É um risco que não vale a pena. Erro 2. Muitos pilotos têm medo de usar o freio da frente na grama ou na terra molhada. Olha o vídeo. Esse é um assunto muito discutido e existem várias opiniões. Mas como regra geral, o freio da frente, numa situação de pouca aderência, deve ser usado com muita parcimônia. Mas por outro lado, se existe uma coisa que o freio traseiro não faz, é parar a moto. Como eu li uma vez
em algum lugar, 70% da frenagem é feita pelo freio da frente e 30% pelo traseiro. Ou seja, o traseiro não para. O freio traseiro é bom para derrapar, para ajudar uma entrada de curva, até para fazer uma graça com as menininhas na esquina. Mas para parar ele não serve. Repetindo, para parar é o da frente. Sim, em alguns lugares você vai ter que usar muita cautela com o freio da frente. Inclusive é por isso que só usa 2 dedos no freio da frente, para você poder fazer uma dosagem na hora de espremer a manete. Em situações de piso escorregadio, é fundamental você diminuir a velocidade aos poucos, com o freio da frente. E o traseiro, é claro. Lembra, se a roda traseira escapar, você ainda consegue segurar. Se a frente escapar, adeus viola, chão. Como eu já disse mais na frente, o freio traseiro é ótimo para auxiliar na frenagem e não para parar. Para pragmatizar isso, palavra difícil, sempre valorizo o texto, né? Pois é, para pragmatizar, 30% da frenagem é freio traseiro, o que prova que ele não para. Erro 3. Um erro muito comum em pilotos é agarrar o guidão como se o destino do mundo dependesse da força que ele segura o guidão. Toda a geometria da moto foi feita para ela andar reta, não importa qual tipo de terreno você está. E na realidade, ela normalmente vai para onde ela quiser. Me lembra a moto do gasto. Não adianta fazer força no guidão para impedir a vontade dela. Se você bater no obstáculo, imagina que o guidão fosse rígido, você ia para o chão direto. Ao passo que com você segurando o guidão com um certo movimento, se ele esbarrar no buraco, o guidão vai dar uma sacudida e volta. Por isso você tem que ficar segurando o guidão firme, mas sem muita força. Se você estiver agarrado no guidão com todas as forças que você tem, e o guidão der uma sacudida forte e você escapar a mão do guidão, dificilmente você vai conseguir retomar o controle. Ao passo que você estiver segurando, como eu falei no vídeo lá atrás, quem não se lembra, volta no último vídeo, segura o guidão como se estivesse segurando um pintinho. Obviamente que se ele der uma porrada muito forte, ele vai escapar da sua mão, mas você está fácil de pegar de novo. Com a mão firme, você vai perder esse grip. Concluindo, segure o guidão com o braço relaxado, de forma que quando o guidão bater em alguma coisa, você possa dar uma mexida nele, sem o guidão escapar da sua mão. Lembra que a forma correta de segurar o guidão é apertar o polegar contra esse dedo, de forma que você fique com os 2 dedos livres para a embreagem e consiga segurar o guidão com alguma firmeza. E claro, quem faz o trabalho todo são esses 2 dedos aqui, no freio e na embreagem. Erro 4. Sentado ou em pé. Sempre que a situação ficar estranha, areia, lama, pedras, uma situação em que a moto precisa de mais equilíbrio, fique em pé. Aliás, ficar em pé deve ser default, sempre que tiver numa situação complicada. Eu sei que ficar em pé o tempo todo cansa, mas nem sempre o tempo todo é complicado. Se fosse para ficar em pé o tempo todo, podia ir a pé e para que levar a moto? Afinal, cansa do mesmo jeito. Sentar é para estradão, estrada de asfalto e para recuperar suas energias quando você estiver cansado. Mas por que um cidadão que tem um banco super confortável vai ficar em pé nas pedaleiras? A resposta óbvia é porque abaixa o centro de gravidade. Mas como que abaixa o centro de gravidade se ele vai ficar em pé? Primeiro, vamos entender o que é centro de gravidade. Pela definição clássica, o centro de gravidade, ou pelo grego clássico baricentro, trocando em miúdos, é o ponto do corpo onde são aplicadas todas as forças de gravidade. Complicado, né? Nem tanto. Olha o vídeo. Como vocês já entenderam, o centro de gravidade é o ponto onde a gravidade atua. Na nossa moto, ele fica mais ou menos na região do motor. Ali, pelo lado da biela, por ali. Isso é claro com a moto sem piloto. Como o piloto representa um peso muito grande na moto, alguns mais, outros menos, é claro, né? Tem gordinho, tem magrinho, tereré. A posição do piloto muda o centro de gravidade. Então vamos levar em conta o piloto sentado. A maior parte do peso do piloto está concentrado na bunda dele. Não que ele seja bundudo. Como o centro de gravidade é a combinação do peso da moto mais o peso do piloto, esse centro muda mais para perto do banco, ou seja, fica mais alto do que na moto sem ninguém. Mas com o piloto em pé nas pedaleiras, e o piloto não é um corpo rígido, ou seja, ele se movimenta, mas o pé está firme na pedaleira. Nesse caso, a gente considera que o peso total do piloto está sendo aplicado na região da pedaleira. Por conseguinte, o centro de gravidade abaixa, aumentando a estabilidade da moto. Capiche? Resumindo, ficou estranho? Fica em pé.
Ficar em pé não quer dizer ficar com as pernas esticadas. A forma correta é joelhos flexionados, pressionados contra o tanque e o braço levemente dobrado. Uma posição mais ou menos assim. Mas isso cansa muito, né? Sim, eu sei. Mas fica tranquilo, a roubada logo passa e você vai sair mais na frente sem ter caído. Erro 5. Se a moto tem um banco, é para ser usado. Afinal, como que você vai curtir o visual do passeio se ficar em pé tenso o tempo todo? É evidente que você vai passar a maior parte do tempo sentado no banco. Mas não senta lá atrás no lugar do garupa, como eu vejo muita gente fazer. Isso acontece muito para quem tem motos mais voltadas para o fora de estrada, tipo aqui, que tem um banco inteiro, que afinal você comprou a moto com aquele banco, você vai usar ele todo, né? Aí você senta lá atrás, fica com as pernas a 90 graus, o braço esticado, mudando todo o centro de gravidade da moto, do mesmo jeito que eu falei lá em cima, você vai transferir o centro de gravidade para trás, botando mais peso na roda traseira e aliviando o peso demais na roda da frente. Isso sem falar que com os braços esticados, o controle da moto fica comprometido. Olha que coisa ridícula. Abaixando a traseira e levantando a frente, as suspensões vão trabalhar de forma errada. Nas motos que tem banco de 2 alturas, o piloto é obrigado a sentar numa posição correta, com o guidão mais perto do corpo para você ter maior controle, como deve ser. Aliás, as motos foram fabricadas com essa distribuição de peso em mente, sentado bem junto do tanque. Erro 6. Para que levantar o guidão? Esses elevadores que colocam embaixo do guidão, que levantam o guidão alguns centímetros, só faz sentido para quem tem muito mais de 1,85 m. O pessoal usa esse acessório para elevar o guidão e ficar numa posição mais confortável quando está em pé. Em pé, que eu digo, na posição mais confortável, é com as pernas esticadas e mais alto o guidão fica mais aqui em cima. Isso não é a forma certa. O problema está exatamente aí. Você com as pernas esticadas, você não está pressionando o joelho contra o tanque, aí você fica mais alto e solto sobre a moto. O que acontece? Quando se acelera, a tendência sua é ir para trás. Aí você estica o braço, tende a escapar a mão da manete, perde o controle da moto. Uma merda. E como já disse anteriormente, andar em pé serve para melhorar a distribuição de peso da moto e não para te atrapalhar. Se você está em pé com as pernas esticadas e acelerar e te jogar para trás, você vai esticar o braço, apertar mais o guidão para não cair da moto, para não ficar para trás e perde o controle. Portanto, como já disse, a não ser que seja muito maior do que 1,85 m, esquece essa coisa de elevador de guidão. Usa o guidão na posição original. Erro 7. Aonde devemos focar nossa atenção? A maioria das pessoas que já andei tende a focar logo na frente da roda da frente. Naquele lugar que exatamente quando você vê o obstáculo é muito tarde para desviar. Como tudo na vida, tem que existir uma estratégia e um planejamento. Quanto mais na frente você olha, mais tempo você tem de se planejar para enfrentar aquele obstáculo, aquela dificuldade que vai ter ali na frente. Por isso é muito importante que você foque longe da moto, para que você tenha noção do que vai vir pela frente com bastante antecedência. É claro que estamos falando aqui de segundos de antecedência, mas que podem mudar tudo. Lembra no vídeo passado quando eu falo de tempo de reação? Pois é, tem a ver com isso também. Quanto mais longe você foca a visão, maior tempo de reação para poder reagir que você vai ter. Se não viu o vídeo, volta lá, o card está aqui em cima, volta lá para rever que é importante. Isso é pré-requisito para este vídeo. E obviamente, quanto maior a sua velocidade, mais na frente você vai ter que olhar. E quanto mais perto você olhar, mais devagar você vai andar. Se quer andar rápido, tem que olhar na frente. A visão periférica vai cuidar do que você não está focado lá na frente. E o cérebro trabalha sozinho aí. Erro 8. Evite viajar lotado. Se você estiver indo para um desfile de moda, onde tem que levar várias roupas, até justifica você estar com o baú cheio e mais bagagem do lado. Mas se você vai para um passeio, leve apenas o essencial. Evite peso desnecessário na moto quando for fazer um passeio. Mas é claro que você vai levar a esposa, daí a coisa toda muda de figura. Mas como normalmente os passeios de aventura são single, vai nessa. Com muita bagagem, fica difícil mexer na moto, a moto fica mais pesada. Enfim, carregar muita coisa não é uma boa ideia. Uma ótima forma de definir o que é ideal de levar é o seguinte: separa tudo que você quer levar. Beleza? Separou. Aí faz o seguinte: tira metade e deixa em casa. Aí aquilo que sobrou, você faz o seguinte: pega metade daquilo, deixa em casa também e só leva o que sobrou. Obviamente que aí tem que estar incluído kit de primeiro socorro, material para frio, material para chuva, para trocar pneu e documento, claro. O resto pode ser uma cueca e um par de meia. Está resolvido. Ah, sim, a escova de dente. Ninguém merece um mau hálito, né? Ah, outra coisa importante. Já que você está aí, aproveita e se inscreve no canal, dá o like e aperta o sininho para receber notificações.
Afinal, você vai esquecer. Estou aqui esperando. Beleza, vamos lá. Erro 9. Quando a temperatura cai muito, e recentemente nós vimos isso cair fortemente, viajar de moto fica um pouco complicado. Com o frio excessivo, o corpo tende, como chamamos aqui em Minas, ficar encarangado. Pela definição do dicionário, encarangado é quando você fica encolhido, recolhido assim, para manter a temperatura corporal. Isso funcionava bem para o Homo erectus lá nas cavernas, mas para o Homo motociclistas isso não funciona. Mas um piloto canadense que uma vez eu conheci me ensinou uma coisa. Quando você estiver com frio, a melhor coisa que você faz é sentir mais frio. Quando ficamos encarangados pelo frio, tendemos a ficar encolhido com os movimentos tolhidos. Quando você está encolhido, você dificulta a irrigação dos órgãos. Com o corpo mais solto, o sangue flui melhor, apesar de que a sensação é o contrário. Mas o problema não se resume a tentar aquecer as extremidades. A própria pilotagem da moto fica comprometida. A mão fica apertando a manete com mais força, os braços ficam encolhidos aqui, dificultando você fazer qualquer movimento, e outras coisas ficam mais dificultadas. O mais certo mesmo é parar, tomar um chocolate, tomar uma sopinha, tentar aquecer o corpo, ou continuar amanhã, quando o corpo estiver mais recomposto do frio. Erro 10. Essa dica é mais importante para deslocamentos de asfalto. Mas como toda trilha, todo passeio de aventura tem deslocamento de asfalto, essa dica é importante. No asfalto, nunca trafegue pelo canto da direita. Se alguém for te ultrapassar e aparecer algum buraco na pista, algum animal cruzando a pista, a pessoa vai tender a te espremer no canto, te jogando no acostamento, se tiver acostamento. Se você estiver viajando sozinho na estrada, anda pelo lado esquerdo da via, não no centro, porque é no centro que os caminhões deixam pingar óleo, vazar gasolina, tudo quanto é porcaria fica ali. Anda pelo canto da esquerda. Se alguém for te ultrapassar, vai ser obrigado a ir para outra pista. E se te espremer, você vai ter o espaço para sair para o outro lado. Afinal, você paga IPVA igual a eles e tem direito a usar a pista inteira. Mas isso não exclui de ficar de olho no espelho para evitar qualquer susto. Só para lembrar, quando estiver atrás de um caminhão querendo ultrapassar, procure seguir o risco da roda do caminhão. Lembra, se você está atrás do caminhão, você não está vendo o que tem na frente. Então você não vai ver se tem buraco ou se tem alguma coisa. E erro 11. Nunca saia numa moto que você não conhece sem fazer uma revisão básica na moto. Pressão dos pneus, estado da corrente, posição da torneira, posição da embreagem e posição do freio. Isso para você não levar susto quando sair com a moto. Tudo isso não demora mais de 1 minuto e vai te garantir que você nem vai levar susto e nem vai ficar parado na estrada enguiçado. Essas 11 dicas são voltadas principalmente para o piloto fora de estrada. Elas podem parecer sem importância, mas são pequenos detalhes que podem tornar a sua tocada mais segura e com menos riscos de cair e de dar ocorrência. E como disse esse meu amigo canadense, when in doubt, throttle it, ou seja, na dúvida, acelera. Isso pode parecer meio maluco, mas em qualquer situação, acelerar vai te dar mais momento giroscópico nas rodas, te fazendo ultrapassar o obstáculo e, no pior das hipóteses, cair depois dele, e não antes. Pelo menos já livrou o obstáculo. Não preciso falar que se você estiver na frente do muro e acelerar, vai bater. Não tenta procurar erro no que eu estou falando, não. Usa o seu bom senso. Aliás, sempre se deve usar o bom senso. Coisa que hoje em dia anda meio em falta. Mas isso é outro problema. Então é isso, gente. Não esquece de dar o like, eu sei que você já deu lá na frente, se inscrever no vídeo e ativar o sininho. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando lá na roça.